Olá! O fim dos benefícios fiscais de São Paulo. É isso mesmo. O governador Dória agora apresentou um projeto, né? E para acabar com os benefícios fiscais de São Paulo, né? E vocês que são usuários, vocês pessoas que não são tão aprofundadas na legislação, o que significa isso? Qual que é o impacto disso? Então eu vou mostrar para você que isso aqui impacta para todo mundo. E é muito importante que você entenda o que está acontecendo agora, né? Então vamos lá na prática. O que aconteceu? O governo perdeu a arrecadação com a pandemia e agora, para recuperar esse dinheiro que não entrou, então ele vai eliminar alguns benefícios fiscais. E para quê? Para entrar mais dinheiro em caixa. Então aquilo que ele não cobrava os impostos, vão passar a cobrar agora. Exemplo, preservativo, né? O preservativo hoje ele participa de um convênio e no Brasil inteiro não se paga ICMS no preservativo. Nessa eliminação do regime especial, o preservativo ficaria mais caro, porque a partir desse momento, em São Paulo, ele passaria a ter ICMS, tá? É um exemplo simples. Mas vamos lá, vamos aprofundar aqui no passo a passo. Olha, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que o governo publicou um decreto, né? E esse decreto saindo, dando um término para os diversos aí benefícios fiscais de São Paulo, ele fez o seguinte, a ideia é que acabe entre o dia 31 do 10 e 31 do 12. Tem algumas discussões sobre a data final para terminar, mas é importante que você saiba que está essa data. E aí, dentro dos benefícios fiscais que ele vai parar de participar, né, tem de medicamentos, preservativos, veículos, equipamentos aeronáuticos, insumo agropecuário, são diversos aqui. Mas o que é importante? Vamos entender primeiro como que o Estado divulga essa informação, né? Você que está do outro lado deve estar pensando, vai acabar com os benefícios fiscais? Então deve ser bom, porque é o nome, né? Benefício fiscal, vou acabar com isso. Mas vamos ver, primeira coisa, como que isso aqui é divulgado no site. Então vou lá no site agora da Assembleia Legislativa, tem o decreto, né? Tem um decreto aqui divulgado, então aí você entra aqui, cai no Diário Oficial, né? Na hora que você cai no Diário Oficial, né? Tá aqui o decreto, que é o decreto 65, e aí depois você vai vendo vários decretos aqui até você achar o 65 e o 56. Mas aí, o que é que eu vou explicar para você aqui? Ninguém consegue entender isso aqui, tá? Aqui, ó, decreto, tá? E aqui no decreto tem tudo aqui que sai, ó, parágrafo único do artigo tal, parágrafo 1 do benefício fiscal. Então é o seguinte, ele vai citando os parágrafos aqui, então qualquer pessoa leiga que não é um tributarista não tem a mínima noção do que está acontecendo, né? O que ele efetivamente está eliminando. Esse aqui não tem nada de clareza, né? Tem alguns sites aqui, por exemplo, que aqui já divulga melhor. Eu vou até deixar esse link desse site aqui no vídeo, no comentário do vídeo, que aí vocês vão conseguir acessar também com muito mais informações aqui, ó. A PAI, importação de medicamentos para a PAI, vai parar, cirurgias, medicamentos para cirurgia, equipamentos, né, para cirurgia, importação de produtos hospitalares. Então tem vários benefícios fiscais, preservativo, tá? Então tem vários projetos aqui que vão ser eliminados, ou seja, coisas que antes eram, né, isentas ou tinha redução do ICMS, agora vão parar com esse benefício. Mas vamos voltar aqui que eu vou explicar outra coisa para você. A gente entendeu que o governo divulga de forma muito complexa, né? Se ele divulga de forma muito complexa, pouca gente consegue entender. Mas antes da gente entender qualquer coisa, vamos entender o que é convênio. O que é convênio, Giovanni? O governo vai sair de um convênio que gera um benefício fiscal. E o que é um convênio? O que é importante você entender? Cada estado tem o Cefaz. Cefaz é a Secretaria da Fazenda. Basicamente, para você entender, o Cefaz ele é o quê? Ele é o contas a pagar e receber do estado, né? Então, ele paga todas as despesas do Estado e também recebe do Estado. E ele recebe o quê? Os impostos, né? Feito isso, entendendo isso, você vai saber que cada Estado, que é a Secretaria da Fazenda, ele tem um representante. Quando você junta cada representante do Cefaz, tá? Se você aqui, ó,
juntar cada representante desses caras aqui em uma reunião, né? Cada um deles aqui, ó, está numa reunião. O que que você tem aqui? Uma reunião do CONFAS, tá? Essa reunião do CONFAS é onde está todos os estados aqui representados e aqui ele pode tomar uma decisão. E quando você toma uma decisão aqui, por exemplo, de um benefício fiscal, como se fosse um medicamento, por exemplo, esses medicamentos aqui, ó, gente, vamos fazer o seguinte, vamos criar um convênio para que esses medicamentos sejam isentos de ICMS, já que ele é muito importante para a saúde pública. Aí todo mundo concorda e todo mundo assina esse convênio, tá? E esse convênio começa a valer. Então o que acontece? A partir desse momento, sempre que for circular a venda deste medicamento que está nesse convênio, esse medicamento não precisa pagar mais o imposto de ICMS, tá? Tá bom? Então, isso daqui basicamente é um convênio. Então, o convênio é feito de acordo com todos os estados, estamos de acordo, estamos dando esse benefício. Então, quando o Dória fala que não vai participar mais, o que acontece? O estado de São Paulo, tá, não vai participar mais disso. E aí, o que acontece agora também? Várias distribuidoras estão pensando em sair. Várias indústrias farmas podem pensar em também montar um CD de distribuição em outro lugar, porque vai ter um problema de competitividade. Vamos entender como é que funciona isso daqui. Olha, tem vários convênios agora relacionados a medicamentos que o governo de São Paulo está saindo, tá? Então vamos citar aqui, vamos dar dois exemplos aqui, tá? Vamos dar o exemplo do convênio 104 e o convênio 87, que o governo está saindo. O convênio 140, falei 104, mas 140, tá? O governo 140 concede isenção de medicamentos, tá? Para quem tem leucemia, hepatite B, C, crônicas, tal. Então, quer dizer, hoje esses medicamentos não precisam pagar nada de ICMS no estado de São Paulo, como em outros estados. Porém, em São Paulo, a partir do momento que esse convênio não existir mais, São Paulo deixar de participar desse convênio, então o benefício fiscal para esses medicamentos some e o medicamento passa a ter uma carga tributária de 18% de ICMS, tá bom? Então, outros medicamentos que são vendidos para órgãos públicos também saem de 0 para 18%, tá? Então, vamos agora para os modelos de isenção, né? Então, quer dizer, quando você tem o convênio 140, os medicamentos são isentos em toda a cadeia. Quando vende da indústria para o órgão, para o hospital, quando vende aqui da indústria para o distribuidor, tudo isento, tá? E o convênio 87 é na mesma estrutura, só que é quando vende para órgão público. Outro impacto, esse impacto é um impacto também que vai dar, que é um efeito colateral dessa mudança. O efeito colateral dessa mudança é que as distribuidoras de São Paulo não vão mais ter competitividade. Distribuidora hospitalar vão ter dificuldades para vender seus medicamentos quando ela for concorrer com outros estados. E eu vou mostrar aqui nisso num simulador que eu fiz agora e vou mostrar para você passo a passo. O que acontece? Hoje, quando você tem um regime, né, imagina que a indústria está em São Paulo, tá, nessa operação, o distribuidor também está em São Paulo e ele vai vender para um hospital um medicamento que é isento. Então ele vende por 100, ele compra por 100 com 30% de desconto. Então hoje o distribuidor paga R$70 nesse medicamento, né? Não tem crédito. E na hora que ele vender, ele vai vender por R$85 para o hospital. Então vai sobrar R$15 no bolso dele. Porque esse medicamento que faz parte desse convênio é isento, tá? Então, se a gente pegasse aquele convênio, ia mostrar, olha, esse medicamento é isento. A partir desse momento, São Paulo agora, a mesma operação, o que acontece? Agora o preço de tabela do medicamento não vai ser 100 mais, vai ter que ser 121, porque você vai ter que colocar por dentro 18% de ICMS, tá? Então, a indústria, na hora que vender, vai vender por 85, não 70. Então, o distribuidor de São Paulo vai ter que ter mais dinheiro, tá? Para financiar o seu estoque, porque o seu estoque vai aumentar o custo, tá?
No caso, ele vai ter o crédito do imposto também, tá? Que dá os 70. Porém, na venda, na hora que ele vai vender o produto, ele vai vender. Vamos pensar que ele vai vender esse produto por mesmo preço que ele vendia antes, que era R$ 85. Só que agora ele vai ter que pagar 18% de ICMS na venda, antes ele não pagava nada, tá? Então ele vai ter um faturamento líquido de 69. Com um custo de 70, ele teve prejuízo. Então, um distribuidor que ganhava R$ 15 nesse medicamento, agora passa a ter prejuízo, tá? Então, essa já é a mudança, tá? Então, vocês têm que ficar atentos. Então, o distribuidor que comercializava medicamento hospitalar dentro de São Paulo, ele começa a ter prejuízo agora. Outro ponto, a indústria, né? A indústria está em São Paulo e agora vamos competir com o distribuidor que está em Goiás. O que vai acontecer? Então, na hora que eu, São Paulo, for vender para o estado de Goiás, eu vou vender mais caro, tá? Porque esse produto vai ter que ter 7% de ICMS da operação agora, porque São Paulo não participa do benefício fiscal, tá? E aí o que acontece? O custo aqui desse cara vai ser 75 lá em Goiás, tá? E agora esse cara vai vender por R$ 85. E olha que esse cara não está usando o crédito de 7, tá? Mesmo sem usar o crédito de 7, na hora que ele vender para São Paulo, ele não paga 18. Ele só paga 6% do DIFAL, tá? Porque os 12% da operação de Goiás para São Paulo não vai precisar pagar, porque o estado de Goiás ou outro estado que eu estou chutando aqui ainda participa de convênios, tá? Então eu dei o exemplo do estado de Goiás, mas poderia ser qualquer estado, tá? Então, não participa, então não precisa pagar, só paga o DIFAL. Então, quando São Paulo for concorrer com outro estado, o outro estado vai conseguir fazer a mesma operação ganhando 4,63 e São Paulo tendo prejuízo. Daqui eu mostro que existe um problema, vai ter um problema de competitividade das empresas distribuidoras hospitalares que estão em São Paulo, tá? Outro ponto, vamos lá. Agora imagina que a indústria também mudou para outro estado, tá? Vou colocar Goiás aqui como exemplo, mas imagina que a indústria mudou para outro estado. Podia ser Espírito Santo, podia qualquer outro lugar. É só um exemplo. Então, só para a gente ter uma operação aqui, né? Então, a indústria vai vender dentro do estado isento. Por quê? Imagina que a indústria está em outro estado. Vendeu, está lá de Minas para Minas. Vai pagar alguma coisa? Não, porque o medicamento está isento, porque Minas participa de convênio. Então, depois você tem o quê? Ele vendeu por 85, tá? A gente está mantendo a venda, tá? A compra e a venda. E aí ele vai pagar só 6 de DIFAL, né? E agora ele não tem mais, ó, o preço com ICMS, então com isso ele passa a lucrar 9,9. Por isso que existe uma possibilidade das indústrias abrir um centro de distribuição para atender o hospitalar fora de São Paulo. Mais fácil ela produzir em São Paulo, transferir a mercadoria para outro estado a preço de custo e depois fazer a venda lá fora. Entendeu? Então pode ser que vale muito a pena, tem que estudar essas operações e as indústrias já estão pensando nisso. Outro ponto aqui. Imagina agora que a indústria pode estar em Goiás, o distribuidor em Minas e o hospital em Minas também, né? Então o que vai acontecer? Olha aqui, vai comprar a mercadoria, vai vender a mercadoria e o distribuidor vai ganhar R$ 15, tá? Olha só, vai ganhar R$ 15. Vai ganhar R$ 15, vai comprar por 100, menos 30, vai pagar 70, isento total, precisa pagar. Vai vender dentro de Minas por 85, isento total, tá? E agora, quando a empresa está dentro de São Paulo, só o distribuidor em São Paulo agora, hein? O distribuidor vai comprar a mercadoria, tá? Vai se creditar de 12%, né? Ou não, depende, porque o estado de Goiás, no caso, vai mandar para São Paulo, não vai? Então vai mandar para São Paulo. Mas eu coloquei o crédito aqui temporário. Ou eu posso colocar que vai comprar, vai ter que vender por esse preço, não vai ter jeito. Vamos pegar aqui, ó, comprar por 100, com zero na operação, eu não teria crédito de nada. Porém, na hora que fosse vender essa mercadoria, ele ia ter que pagar 12, porque o distribuidor vai vender para Minas.
Na hora que vender para Minas e pagar 12, olha aqui como é que fica. Enquanto um distribuidor em Minas consegue ganhar R$ 15 para vender para o hospital Clínicas de Minas, tá? O distribuidor de São Paulo vai lucrar só R$ 4. Às vezes, esses R$ 4 nem paga a própria operação, porque ele tem custo de equipe, tem comissão, ele tem a empresa para manter, ele tem as despesas operacionais, tem o frete. Então, isso aqui não é lucro puro, tá, gente? É um lucro bruto ainda. Então, esse aqui que é um cenário. Então, São Paulo tem que tomar muito cuidado agora, principalmente para tomar essa decisão. Porque a partir do momento que você sozinho sai desse convênio, né? E eu acho que não é a hora de sair de um convênio que dá benefícios fiscais, que são benefícios fiscais votados no CONFAS, que foi estudados porque tem alto impacto para a sociedade. Quando você sai desse benefício fiscal, tá, gente? Lembrando aqui que eu expliquei muito bem o que é benefício fiscal. O Estado de São Paulo vai aumentar a carga tributária, seja para as operações internas, seja na compra e seja na venda. Então isso vai ter uma crise de distribuidores, porque a indústria ela vai poder falar assim, eu vendo para o distribuidor de Minas ou vendo para o distribuidor de São Paulo? Ah, eu posso vender para os dois, mas só que o distribuidor de São Paulo vai ficar chorando, porque ele vai querer mais desconto. Então a indústria, para vender o mesmo preço lá na ponta e garantir a margem do distribuidor, ela vai ter que vender com mais desconto. Então, na hora da escolha, eu vendo por 100 ou eu vendo por 80, né? Melhor eu vender por 100, se vai chegar no mesmo preço lá. Então, é isso aí que vai acontecer. Vai ter uma briga e quem vai perder essa briga são distribuidores de São Paulo. E o impacto é mudanças de empresas de São Paulo para outro estado, tá? E com isso, desemprego, gera operações e gera outras coisas também. Então, negativas, né? Então, por isso que eu acho assim, gente, não é o momento de tirar um benefício fiscal como esse. Mas fica aí a minha explicação, o meu ponto de vista aí para vocês. Espero que tenham entendido aí tudo no detalhe. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Olha lá, se gostou, dá uma curtida aí. Sou Giovanni Coelho, especialista em price aqui na Sintaxe. Tchau, tchau!